Sobre um tema, dando sequência, né, à palavra que nós ministramos domingo passado. Quem está atento, quem está prestando atenção, quem está realmente recebendo a palavra de coração aberto, tenho certeza já tem sido transformado, renovado e tem aprendido a se posicionar para viver diante do trono de Deus e obter resposta, né, a cada oração. Deus, de fato, deseja responder, Deus, de fato, deseja dar a cada um dos seus filhos o que necessitam, o que necessita. Eu vou falar sobre o tema como acessar os recursos de Deus, né? Como acessar os recursos divinos, ou como tomar posse, né, das provisões, né? Como acessar as provisões de Deus. Esse é o tema da palavra desta noite. Domingo passado, acredito que você esteve aqui, pelo que eu estou vendo, a maioria esteve aqui, amém? Domingo passado? Glória a Deus. Domingo passado, eu ensinei para vocês, ministrei sobre o tema como ativar os suprimentos divinos. E eu apresentei 4 verdades libertadoras. A primeira verdade foi: a escassez é uma falha de identidade espiritual. Segunda verdade é: o suprimento não espera você merecer, ele responde a uma voz consciente. Terceiro, a lei espiritual do suprimento não reage ao esforço, mas às palavras declaradas. E o quarto e último, que eu compartilhei domingo passado, ou a quarta e última verdade libertadora, foi: o suprimento não é caridade de Deus, mas direito espiritual concedido por Cristo. Quem está em Cristo tem o direito, por redenção, né, de receber as provisões divinas. Tá? A palavra diz que as provisões divinas, elas foram dadas, foram concedidas lá no ato sacrificial de Jesus na cruz, para todo aquele que nele crê. Então, se você crê em Jesus, as provisões divinas estão disponíveis para você. Agora, precisamos entender, como eu falei domingo passado, né, a importância de falar palavras de fé diante do trono, porque é através das palavras de fé declaradas que as bênçãos que já estão liberadas para nós serão trazidas ou serão movimentadas, né, lá no céu e remetidas a nós, enviadas a nós. Então, no final da minha exposição, na semana passada, no domingo passado, eu frisei a importância de estarmos falando repetidas vezes palavras que mostram a nossa confiança em Deus, a nossa certeza de que o suprimento dele é imediato e perfeito. Inclusive, repeti várias vezes aqui a frase: o meu suprimento é imediato e perfeito. Não simplesmente você deve falar da boca para fora, mas com fé firme e um coração confiante na bondade do Pai. Enquanto declaramos essas palavras de fé diante do trono de Deus, devemos nos desconectar da nossa velha identidade. Devemos nos desconectar por completo do nosso eu miserável, que insiste em dizer: eu sou pobre, eu sou atrasado, eu sou alguém destinado a viver de migalhas. Infelizmente, tem pessoas que crescem, né, pensando assim, né? Desde crianças pensam assim, são induzidas a pensar assim e às vezes também são forçadas, né, por situações a concluir que são destinadas a viver na miséria. Temos que lançar para fora do nosso coração as mentiras que alimentam o nosso velho eu.
a nossa identidade antiga. Por exemplo, uma mentira que alimenta o velho eu. O suprimento depende de circunstâncias externas. Eu estava agora há pouco aqui pensando, refletindo, né, sobre esse tempo que o Berg falou, que foi o tempo da construção desse prédio, construção de todos os edifícios aqui que nós temos neste local. E lembro que toda sexta-feira eu saía, né, no tempo da construção, para apossar das provisões de Deus. Eu não sabia onde elas estavam. Ou seja, não sabia na terra onde elas estavam, mas sabia que no céu elas estavam liberadas e que eu precisava agir com confiança, com fé, né, que elas estavam liberadas. E, de alguma maneira, Deus, então, ia mover as circunstâncias para que as provisões chegassem. As provisões chegariam. E lembro que uma certa vez, né, tinha que pagar 10 pedreiros, 10 obreiros que estavam trabalhando aqui na construção do prédio. Haviam 10 trabalhando e nós não tínhamos o dinheiro no caixa. Não tínhamos os recursos ajuntados. E então eu saí e bati em algumas portas, não obtive resultado, não recebi boas respostas, e já no fim da tarde, faltando meia hora para pagar os funcionários, pagar o pessoal que trabalhava aqui, né, na obra, na edificação, então eu falei com Deus, falei, Pai, eu tenho certeza que o suprimento do Senhor já está liberado. Tenho certeza que o Senhor não vai me deixar voltar, né, lá para o balneário sem nenhum recurso para pagar o pessoal. Eles estão me esperando. Estão me esperando. Na época nós não tínhamos aqui uma tesoureira, um tesoureiro que pudesse atender a igreja. Então eu tinha que correr, tinha que buscar esses recursos e trazer e pagar os funcionários aqui, pagar o pessoal que trabalhava aqui. Bom, então, estava já indo para o meu carro, quando alguém me viu, me chamou, gritou e disse, ô, pastor, vem aqui, né? E aí eu corri lá na farmácia, né, um amigo meu de uma farmácia, e ele disse assim, olha, estou precisando muito que você faça uma oração por mim, eu estou enfrentando uma situação assim, assim, assim e tal, assim assado, foi falando, e aí eu fui lá para um local à parte e orei com ele, coloquei as mãos na cabeça dele e liberei para ele, né, a resposta, declarei que ele teria aquela resposta que estava buscando, e quando terminou a oração, ele disse assim, espera um pouco, você está lá no balneário construindo um prédio, não é verdade? Eu falei, sim, estamos construindo lá um salão, um prédio para a escola. E ele falou assim, olha, eu não tenho muito aqui não, mas vem cá, eu vou te dar uma ajuda. Aí ele abriu um cofrezinho lá no fundo da farmácia e ele tirou o que hoje corresponderia a R$4.000. Ele tirou, colocou no envelope, colocou na minha mão e disse, vai lá e paga o pessoal que está trabalhando. Vai lá e paga o pessoal. Quando eu abri o envelope, era o dinheiro que precisava para pagar o pessoal que estava aqui, né? E aí, com essa experiência, né, eu fui entendendo mais e mais que diante de Deus, né, há um princípio que é muito forte, que determina, né, a manifestação da resposta dele, das bênçãos dele para a nossa vida. As bênçãos já estão liberadas, mas para que elas manifestem, precisamos ter um comportamento dessa maneira. Eu entendi que precisava falar confiadamente, né? Precisava declarar que o suprimento é perfeito, que o suprimento de Deus é imediato, que em algum momento ele vai manifestar. Muitas vezes não manifesta de imediato no sentido de ser instantâneo, mas ele é imediato porque ele está determinado. Ele já está liberado. Então, quando eu ajo com fé, eu declaro uma palavra de fé, então a bênção se movimenta. Ela se movimenta.
e ela vem na minha direção. Então eu aprendi isso. O suprimento de Deus é sempre imediato e perfeito. Mas você não precisa, você não deve pensar, né, que depende de circunstâncias externas. As circunstâncias, muitas vezes, são completamente adversas. Como nesse dia que eu saí, muitas portas estavam aparentemente fechadas, né? Não eram as portas que Deus havia aberto. Então, elas estavam fechadas, podemos falar assim, né? Estavam fechadas porque não eram as portas abertas por Deus. Então, mas quando chegou a hora, o momento que eu exerci a fé, quando chegou a hora que eu devia exercer a fé e eu exerci a fé, declarei a confiança, aí a resposta veio de forma imediata e perfeita e eu vim com a bênção, né, para poder pagar o pessoal aqui. Então, essa é uma mentira que alimenta o nosso eu, a nossa identidade antiga, né, uma identidade de miserável. O suprimento depende de circunstância externa. Segunda mentira, precisamos fazer por merecer antes de receber. É outra mentira. Não temos que fazer por merecer. Deus não espera que você faça por merecer. Tá? Daqui a pouco eu vou explicar isso melhor. Terceira mentira, que alimenta o nosso eu antigo. Deus retém o suprimento até que você prove dignidade. Isso é mentira. Se você acredita nessas três mentiras, saiba que elas são criadoras da identidade de escassez. Tem muita gente que carrega uma identidade de escassez. Tudo que põe a mão vai por água abaixo, não prospera, porque a pessoa carrega uma identidade de miserável. Preste atenção, enquanto estiver em concordância com essas mentiras, elas irão bloquear as provisões divinas para a sua vida. As verdades escriturais, ou seja, aquelas que estão contidas na Bíblia Sagrada, desfazem essas falácias que o diabo sempre está colocando dentro de nós, sempre está balbuciando ou falando aos nossos corações. Veja bem, de acordo com a Bíblia, o suprimento não depende de nada que é externo. Ele depende da palavra declarada, palavra que falamos em fé diante do trono da graça. Quando lemos, por exemplo, no Salmo 23, versículo 1, onde está escrito, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o texto não diz, o Senhor será meu pastor quando eu for melhor e fizer tudo certinho. Não. Também não diz, nada me faltará se eu trabalhar duro e fizer minha parte de maneira intensa. Diz simplesmente, porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ponto final. Tempo presente, certeza absoluta, declaração de lei perante o trono. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Escuta bem, o Senhor que é o nosso pastor, Ele é um pastor responsável, amoroso, bondoso. E Ele não vai reter o pasto das ovelhas, das suas ovelhas. Mas a palavra diz que vai guiá-las. O bom pastor vai guiar suas ovelhas para onde o pasto já está crescido. Veja bem, nós, na condição de ovelhas, não nos compete criar o pasto, mas seguir o pastor. Eu pergunto, você está seguindo o pastor ou está tentando criar o pasto? Muitas vezes você pensa que é pela força do braço, é pela sua inteligência, é através de alguém influente que você vai melhorar de vida. Não, o seu pastor, se é de fato Jesus, se Jesus é de fato seu pastor, então ele vai guiar você. Ele não depende de nada. É verdade que o trabalho é importante, é verdade que o seu trabalho ele lhe garante o seu salário mensal, uma renda que você apura para poder se manter e tal, mas você não deve depender disso. Você não deve depender só disso. Você tem que estar sempre olhando para o pastor, para o seu pastor, sabendo que ele pode, a qualquer momento, guiar você para um novo pasto, para uma nova situação, e, na verdade, tudo que você necessita para melhorar de vida já está liberado diante do trono.
Quem diz amém, aleluia. Então, o que é que você precisa? O que é que você necessita? Né? O que você necessita já existe. Olhe para a pessoa do seu lado e fala: meu irmão, o que você necessita já existe. Você precisa de quê? De paz. Paz já existe para você. Você precisa de amor? O amor já existe para você. Precisa de cura? A cura já existe. Precisa de prosperidade? Precisa de melhores finanças? Elas estão liberadas, já lhe pertencem. Você precisa de alegria verdadeira? Já existe alegria para você. Sabe o que de fato você precisa fazer? Aí você pergunta: o que é que eu tenho que fazer? Você tem que crer na realidade do suprimento. Então, somente crer na realidade do suprimento e declarar ao mundo invisível, declarar diretamente ao céu, que o seu suprimento é imediato e perfeito. Levante suas mãos e fala mais uma vez: o meu suprimento é imediato e perfeito. Nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. E esse nada me faltará não é promessa distante e algo que está longe, não. É uma posição permanente, é uma posição espiritual. É uma posição espiritual que você alcançou. Esse nada me faltará é você diante do trono das provisões do Pai, aceito 100%, amado 100%, querido e qualificado por Cristo para usufruir de tudo que é seu por direito de redenção. Tudo é seu por direito de redenção. Tudo é seu por direito de salvação, porque você está incluído em Jesus Cristo, você crê em Jesus Cristo e tudo que é de Jesus Cristo é seu. Quem diz amém, aleluia? Então, escuta bem, meu irmão, nada me faltará, porque tudo já está preparado. Põe a mão no coração, põe a mão no peito e fala: nada me faltará, porque tudo já está preparado e liberado para mim, pelo bom pastor. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero compartilhar hoje mais algumas verdades importantes, e essas verdades vão dar a você o entendimento de como apossar das provisões divinas, dos suprimentos infinitos. Primeira verdade: não precisamos merecer os suprimentos, mas tão somente alinhar o nosso coração com a lei espiritual que nos libera, que os libera, tá? Que libera os suprimentos. Então, existe uma lei espiritual que libera os suprimentos. Então, se você entender esse princípio e você exercer a fé nesse sentido, então os suprimentos que estão liberados para você serão manifestos, ou que estão disponibilizados serão liberados e manifestados, né, na sua vida. Quando você fala em merecer, você está usando a linguagem religiosa e centrada no esforço humano. O diabo sempre vai insistir conosco que temos que mostrar um bom desempenho para Deus, bom comportamento e alguma obra. Se não mostrarmos alguma obra, se não mostrarmos a Deus um bom desempenho, um bom comportamento, não faremos por merecer. E, portanto, não vamos poder pagar as provisões divinas. Mas as provisões divinas são impagáveis, porque Deus não pode nos dar nada porque nós fazemos por merecer. Porque, na verdade, né, a humanidade já foi julgada. Né? Nós fomos incluídos, né, na morte do Senhor Jesus, fomos condenados com toda a raça humana, que foi pecador, que pecou, né? A Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, Deus teve que nos condenar na cruz, porque não havia em nós, né, nenhuma santidade, nenhuma dignidade. A humanidade se corrompeu. Né? Paulo fala lá em Romanos que todos a uma se extraviaram. Não há nenhum justo, né? Não existe um justo na terra. Não há ninguém que possa fazer algo santo, perfeito para Deus na terra a partir de si próprio. Então, a partir de nós mesmos, não podemos agradar a Deus de forma nenhuma. Nós só podemos agradar a Deus a partir de Jesus, se vivermos em Cristo.
Só vamos realmente atrair graça sobre graça vivendo em Cristo. Então, é por causa de Jesus e não por causa da nossa capacidade de fazer as coisas corretas, né? Coloque isso na sua cabeça, no seu coração. O suprimento de Deus nunca virá para você como recompensa, como um prêmio ou salário. Põe isso na sua cabeça, tá? O suprimento de Deus para a sua vida sempre virá de forma graciosa e como uma herança. Quem diz amém? Aleluia. Sabe por quê? Porque você crê em Jesus. Quem crê em Jesus, diga eu creio em Jesus. Você crê em Jesus, então você é filho de Deus. E como filho de Deus, você tem herança de Deus. Muitos filhos de Deus estão vivendo de migalhas, porque pensam que Deus está esperando que eles sejam perfeitos, para então lhes dar herança. Alguns até pensam assim, eu creio que tem heranças, mas essas heranças só vão ser dadas a mim lá no final, lá no futuro. Porque lá no final eu estarei melhor. Lá no final de tudo, eu estarei mais santo. E aí as recompensas, aí as heranças virão. As heranças virão. Não, mas Deus nunca vai esperar você ficar perfeito. Você já é perfeito em Cristo Jesus. Amém? Então, Ele já liberou as provisões. Então, coloque na sua cabeça que as provisões divinas nunca lhe virão como recompensa, prêmio ou salário, mas sempre como dádivas graciosas e heranças do Pai por você crer em Jesus. Muitos filhos de Deus estão vivendo de migalhas porque pensam que Deus está esperando que eles sejam perfeitos para lhes dar heranças. Como eu falei, Deus já liberou toda a provisão para a sua vida, muito antes de você nascer. Você quer realmente se apossar dos seus suprimentos agora? Quem diz amém? Saiba que Deus aguarda apenas a sua declaração de fé para fazer com que as bênçãos saltem lá do trono para a sua experiência. Abra o seu entendimento e compreenda que a vontade do Pai não é reter nada de você. Tem gente que pensa assim, Deus está retendo algo. É certo que Deus não quer lhe dar nada que venha prejudicar, que venha atrapalhar você, que venha causar problema na sua vida. Muitas vezes ele até leva você por um caminho diferente para você entender algo que você não está entendendo. Não é que ele quer reter a bênção, mas é que ele sabe que você não vai fazer um bom uso, não vai usufruir corretamente, ou vai se deixar influenciar por situações, até quem sabe até pela própria ambição carnal, pelo ego cego, né? E aí você, para não cair num laço, ele vai levando você para um caminho para você aprender que precisa mudar seu coração, precisa mudar, né, de identidade, precisa ter um coração quebrantado, humilde, despojado, né? Então aí, quando ele percebe que você está entendendo, e aí você declara a palavra com confiança, aí ele libera a bênção, ele faz a bênção manifestar na sua vida. Mas não é que ele está retendo, às vezes ele está evitando que você bata a cabeça, que você venha sofrer alguma situação de desvio, que você venha afastar, né, do bom caminho. Então, apóstolo, por que eu não estou vendo e tocando as provisões que necessito? Por que não estou vendo e tocando as provisões que eu preciso? Isso se deve a crenças erradas. Diante de Deus existem suprimentos abundantes e inesgotáveis. Sempre. Deus é repleto, Deus é cheio, Ele é abastado com tudo, né? Ele tem tudo, Ele é realmente inesgotável. Não existe déficit no céu, nem orçamento limitado, nem crise de fluxo. O bloqueio está na sua mente condicionada por crenças religiosas infundadas. Quem sabe durante a sua vida até aqui, a sua mente foi bastante treinada a ver somente escassez em vez de provisão. Tem gente que é assim, só enxerga a miséria, só enxerga a escassez, só enxerga a falta, só enxerga, né, um espaço onde vive.
né? Não vê além, né? O que Deus já proveu. Apóstolo, o que eu faço para remover o bloqueio dos suprimentos? Já que, né, o senhor falou aí que algumas mentiras, algumas crenças erradas que eu adotei, alimentaram, né, o meu eu antigo, e agora eu estou com dificuldade de me posicionar no meu eu transformado em Cristo, por Cristo. E então, como é que eu devo proceder para desbloquear os suprimentos que o Pai tem para mim? Veja bem, há duas maneiras, né, de você desbloquear os suprimentos, de romper esses bloqueios que estão impedindo você de usufruir dos suprimentos. Primeiro, é renovar a sua mente com a palavra. E segundo, mudar a sua maneira de falar sobre si próprio. Mudar a sua maneira de falar sobre si mesmo. Como é que você fala a respeito de você? Como é que você fala de si para si? Como é que você se enxerga? Como é que você fala a seu respeito? Às vezes as pessoas até perguntam, né? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua vida? Ah, não está bem não, está assim, está tal, estou sofrendo, estou sentindo dor, só vejo dificuldade, não consigo romper, não tenho renda para poder fazer o que eu desejo e tal. Aí você começa a lamentar e nisso você está se amaldiçoando. Se amaldiçoando. Pare de falar que você é um fracasso, que você foi fracasso. Pare de se conformar com uma vida miserável. Pare de falar que você é azarado com dinheiro. Pare de falar que nada dá certo para você. Se você continuar falando assim, você vai estar sempre se condenando, se maldizendo, e essas coisas vão perdurar. Segunda verdade para você apossar das provisões. Cada vez que falamos ser um fracasso ou azarado, declaramos uma sentença de morte ao nosso progresso. Cada vez que você, né, fala de fracasso, cada vez que você diz que é fracassado, que é azarado, você profere uma sentença de morte ao seu progresso. Escuta bem, suas palavras têm a força de estabelecer decretos no mundo espiritual. Isso é verdade. Isso não é coisa de teologia da prosperidade, não. Isso está na Bíblia. Tá? No outro momento eu vou trazer para vocês aqui várias referências sobre isso. Já preguei uma vez, vou pregar de novo. Mas, escuta bem, suas palavras têm a força de estabelecer decretos no mundo espiritual. Cada vez que você diz que é sem sorte, que é uma pessoa falida, que é uma pessoa pobre, que é uma pessoa doente, você fecha as portas da provisão. Você fecha as portas das provisões do céu. Mas, apóstolo, quando eu falo que eu sou pobre, que eu sou doente, que eu sou sem sorte, eu estou apenas descrevendo a minha realidade. Mas escuta bem, para Deus você não está descrevendo, você está criando. Mas, afinal, como é que isso acontece? Quando você fala dessa forma, suas palavras não relatam a sua vida, elas a constroem. A lei espiritual do suprimento só vai funcionar para a sua vida enquanto você, ou melhor, a lei espiritual do suprimento só vai funcionar para a sua vida se você ajustar seu coração e o seu sistema de crenças com a sua nova identidade em Cristo Jesus. Você tem que ajustar seu coração, seu sistema de crenças com a sua nova identidade em Cristo. Essa nova identidade em Cristo está bem explícita na palavra no Novo Testamento. Romanos capítulo 8, 14 a 17. Romanos 8, 14 a 17. Romanos capítulo 8, 14 a 17. Está aqui, né? Então, ok. Porque Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, 14 a 17, ok? Ok. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus
são o que de Deus? São filhos de Deus, ok? Quem é filho de Deus? Quem é guiado pelo Espírito de Deus? Amém, amém. Vamos seguir aqui. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Não recebestes o espírito de escravo, de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Agora imagina, o Espírito Santo testifica no seu espírito que você é filho de Deus. Aí você fala, sou fracassado. O Espírito Santo fala, não. Você não é fracassado, você é filho de Deus. Sou azarado. Não, você é filho de Deus. Ah, eu sou miserável. Não. Você é filho de Deus. Sabe quem é seu pai? Seu pai é simplesmente o dono do universo, criador de tudo. Ele tem nas mãos tudo é dele, e ele criou tudo para você. Então, escuta bem, meu irmão e minha irmã, seguindo aqui o texto. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Se somos filhos de Deus, somos herdeiros de tudo que Ele criou. Quem diz amém, aleluia? Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Né? Então, escuta bem, há na vida momentos de dificuldade, sim, há sofrimento, sim, mas tudo isso vai redundar em glória, nada vai nos levar para baixo. Escuta bem, tudo vai nos levar mais e mais para cima. Declare sempre que você é filho de Deus. Levante a mão direita para o céu e declara, eu sou verdadeiramente filho de Deus, e por isso meu suprimento é infinito e perfeito. Meu suprimento é imediato e perfeito. Repete, meu suprimento é imediato e perfeito. Novamente, meu suprimento é imediato. Perfeito. Quem sabe durante a semana você até tentou repetir essa frase. Eu sugeri semana passada que você repetisse 3 vezes ao dia e todas as vezes que precisasse, né, quando você enfrentasse um momento difícil. Mas quem sabe você tentou repetir essa frase, mas ao falar essas palavras, meu suprimento é imediato e perfeito, você se sentiu ridículo, se sentiu falso, como se estivesse mentindo. Mas, irmão, não pare de declarar, não pare de declarar. Você está travando uma batalha com a sua velha identidade. Não importa o que você sente enquanto fala. Vou repetir, não importa o que você sente enquanto fala. Continue falando e reafirmando. A lei do suprimento não responde ao sentimento, ela responde à palavra. Fale até que o sentimento corresponda à palavra. Chegue diante do espelho e fale declarando ali, fale olhando nos seus próprios olhos. Olhe para si mesmo no espelho. Abra bem seus olhos, encare você mesmo e declare 3 vezes no fundo dos olhos, olhando para você: eu sou filho de Deus e o meu suprimento é infinito, é imediato e é perfeito. Fale todos os dias, declare. Por que você tem que declarar para si mesmo? Não é para Deus? Sim, é para Deus, mas durante um momento, um tempo, seu coração está travando uma batalha com a sua velha identidade. Isso é normal. Então, você tem que falar para si mesmo também, até que o seu coração fique ajustado com o coração de Deus, com o trono de Deus, com a lei espiritual do suprimento. E aí, quando seu coração estiver ajustado, o que vai acontecer? A bênção vai saltar para a sua vida. Então fale, até que o seu coração se convença. Até que o seu coração se convença que você é filho de Deus. Porque você já sabe que é filho de Deus pela palavra. Mas o seu coração ainda tem dificuldade para crer. Então fale, declare. Eu estou declarando todo dia, e quase o dia todo. Por quê? Porque muitas vezes eu deparo com o meu coração, eu vejo no meu coração ainda alguma pontinha de dificuldade. Então eu continuo declarando, porque eu não quero nenhuma dificuldade, eu não quero nada que atrapalhe, né, a manifestação do suprimento divino na minha vida. Então, não mencione jamais as suas faltas, suas carências. Eu já tenho explicado isso aqui, já tenho falado sobre isso aqui, tenho dado meu testemunho.
Eu não falo mais de carências e de faltas, né? Você tem que declarar sempre: nada me faltará. Levante as duas mãos para o alto e diga: nada me faltará, pois o meu suprimento é infinito, é imediato e perfeito. Fala de novo: nada me faltará, porque o meu suprimento é infinito, é imediato e é perfeito. Nada me faltará, porque o meu suprimento é infinito, é imediato e é perfeito. Então, vai falando, vai declarando, isso é importante. Você precisa entender que o Espírito Santo espera, né, que o seu coração acredite. O Espírito Santo espera que o seu coração acredite. Ainda que nada mude externamente, à medida que você vai declarando essas palavras em fé, seu coração vai mudando. E é isso que o Espírito Santo está esperando. Ele espera que o seu coração acredite, seja ajustado com o princípio espiritual do suprimento, né? Se você não ajustar o coração, não vai receber o que está reservado. Terceira verdade que você precisa entender para receber, para se apossar das provisões. A partir do momento em que o seu coração se ajusta à sua nova identidade, você poderá se apossar do que crê. Escuta isso, que isso é importante. Isso é importante. O que eu estou compartilhando com você, o que eu estou compartilhando com vocês, isso não vem de mim mesmo, tá? Isso é resultado de leitura, de pesquisa, de ouvir pessoas que têm vivido dessa maneira. E eu tenho também procurado viver dessa maneira, tenho já recebido muitas respostas e tenho visto Deus manifestando sua graça nesse sentido de suprir as minhas necessidades. Então, a partir do momento em que o seu coração se ajusta à sua nova identidade, você poderá se apossar do que crê. Declare sempre: meu suprimento é infinito, imediato e perfeito. Porque você não é órfão, você é filho de Deus. E como filho de Deus, não use mais a sua língua para falar de falência, para falar de doença, para falar de miséria, para falar de fraquezas. Use a sua língua para plantar sementes de provisões. A lei do suprimento espiritual não faz exceções. Ela não tem favoritos. Ela funciona para todos os filhos de Deus. Todos os filhos de Deus que usam a palavra em fé, que declaram a palavra em fé, que ativam os suprimentos em fé. Afinal, qual é a identidade com a qual você está vestido? Olha para a pessoa do seu lado e fala: irmão, irmã, qual a identidade com a qual você está vestido? Qual a identidade? Em relação a você diante do Pai, você se vê como alguém que espera ou alguém que comanda? Você, quando olha para a sua conta bancária ou para os seus celeiros, você declara ricas provisões ou você confirma a falta? Quando se refere a si mesmo, você diz: eu sou filho de Deus, provido, estou sempre recebendo graça e vou receber, todas as dádivas do Pai. Ou você está falando que é uma pessoa fraca, doente, miserável, que só tem falta? Em qual eu você está vivendo? No velho ou no novo eu? No Adão caído, miserável, falido, ou no Cristo pleno de vida e dos suprimentos infinitos e inesgotáveis e perfeitos? O velho eu fala assim: preciso esperar a minha vez. Mas o novo eu diz: meu suprimento é imediato. O velho eu diz assim: não tenho o suficiente. Mas o novo eu diz: nada me falta. O velho eu diz: tomara que Deus me ajude. Tomara, quem sabe Deus vai me ajudar. O novo eu diz: a minha fonte de provisão é presente agora. O velho eu implora:
O velho eu implora, o novo eu comanda. O velho eu espera, o novo declara. Você não pode viver esperando as coisas virem do alto se você está operando na identidade antiga, ou tentando operar nas duas identidades, na antiga identidade e na nova identidade. Não funciona. Uma das duas tem que morrer. Uma das duas tem que morrer. Apóstolo, como é que eu faço? A morte do velho eu não acontece por esforço, mas por declaração. Vou repetir. A morte do velho eu não acontece por esforço, mas por declaração. Como assim, apóstolo? Você mata o velho eu falando contra ele, citando a sua vida nova, mostrando quem você é. Você tem que olhar para o velho eu no espelho e falar: esse eu não sou mais eu. Eu agora sou um com Cristo, eu sou um novo eu em Cristo, eu tenho uma nova identidade em Cristo. Sou filho de Deus, amado e suprido. Você tem que enterrar esse velho eu falando. Eu não atendo mais por essa velha identidade. Eu não atendo mais por essa velha identidade. Você crucifica esse velho eu, proclamando sempre: eu sou filho de Deus, suprido por Deus, meu suprimento é infinito, inesgotável, imediato e perfeito, sempre, aleluia. Eu sou filho de Deus, altamente favorecido, não mais um mendigo do mundo perdido. Eu tenho agora a identidade de Cristo, eu estou em Cristo. Pode ter certeza, se você afirmar essa nova identidade, você vai viver do poder e no poder da ressurreição. Pois você vai sair da morte e da escassez para viver a sua identidade de rico, suprido, abençoado, próspero em Deus, em Cristo. Quando você diz: meu suprimento é imediato e perfeito, você não está apenas fazendo uma declaração, mas está reafirmando a sentença de morte ao seu eu antigo, ao eu que espera que alguma coisa venha acontecer um dia. Não, o seu novo eu sabe que tudo já aconteceu na cruz, o seu novo eu sabe que você já morreu para aquela velha identidade, aquela velha identidade, aquele velho eu já passou, já morreu, não tem mais lugar na sua vida. E, portanto, com convicção, você declara: eu estou em Cristo. Então, quando você diz: eu estou no Senhor Jesus Cristo, eu não vivo mais numa espera vaga, pois agora eu estou vivendo no já, no suprimento de Deus, que é para agora, que é imediato e que é perfeito. Uma vez que você sai da sua velha identidade para a sua nova identidade, aí você, de maneira firme, poderá ativar a provisão do céu, a provisão do Pai, por meio da palavra de fé, por meio da palavra declarada. E então você vai desfrutar sem impedimento daquilo que você necessita. Quarta e última verdade, para você apossar das provisões. A lei do suprimento não espera condições. A lei do suprimento não espera condições ideais, ela corresponde ao comando presente, tá? A lei espiritual do suprimento não espera condições ideais, ela corresponde ao comando presente. Como assim, apóstolo? Vou explicar. Você precisa declarar em voz alta e com firmeza e com autoridade, né, que o seu suprimento vem de Deus e ele é infinito, inesgotável, imediato e perfeito. Você deve começar o dia sempre declarando. Né, você acordou, declare, levanta as mãos para o alto. Não fica preocupado com a sua pressão arterial, não fica preocupado com as coisas que vêm pela frente, não fica preocupado com os problemas de casa, não fica preocupado com as carências aqui e acolá, não. Levante suas mãos para o alto a hora que você acorda. Primeiro você fala: obrigado, Pai, obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo, por mais esse dia. Depois você fala: o meu suprimento é inesgotável, é infinito, é imediato e é perfeito.
É isso aí, eu sou filho do Senhor, eu estou debaixo da graça. Então, o que eu preciso para que o meu coração esteja batendo tranquilo e a minha pressão arterial normalizada, e para que eu possa agora saltar daqui da cama e começar um dia com muita alegria e ver coisas novas aparecendo, provisões vindo por todos os lados, para que eu possa então ver minha família sendo pacificada e ver o meu caminho se abrindo adiante, portas se abrindo, suprimentos vindo do céu. Eu vou declarar, porque eu tenho certeza que o meu suprimento já está providenciado, é imediato, é perfeito, é inesgotável, e eu sei que tudo está nas mãos do meu Pai, e Ele controla tudo, e é Ele quem vai cuidar de tudo para que eu seja feliz. Aleluia, glória a Deus. Então, é por aí. Uma vez que você, então, declara que o seu suprimento é imediato e perfeito, né? Você vai ver os seus celeiros abarrotados. Apóstolo, mas eu chego na minha despensa, eu chego na minha geladeira, eu chego nos meus celeiros e só vejo falta das coisas. Pois é, essa é a questão, você está operando na velha identidade, você está vendo falta. Você não está vendo os celeiros abarrotados, você não está vendo os suprimentos. Apóstolo, mas eu não estou vendo. Vou falar o quê? Vai falar o que você crê. Vai falar o que Deus diz que você tem, que você é. Você vai dizer, minha geladeira é suprida. Meu suprimento para essa geladeira é imediato e é perfeito, né? O que eu preciso aqui para minha casa já está suprido, está diante do Pai, e eu declaro, meu suprimento é imediato, é inesgotável, é infinito e é perfeito. E Deus vai mover tudo. E as bênçãos vão se manifestar. Quem diz amém, aleluia. Então, escuta bem. Os meus celeiros estão cheios, fartos e abastados. Levante sua mão para o céu e diga, meus celeiros estão fartos, estão abastados, estão cheios, pois nada me faltará. Diga mais, eu sou como Jesus. Não, está falando fraco, fala forte. Eu sou como Jesus, vencedor sobre todo mal, forte, saudável, pleno de vida, feliz e muito abençoado. Aleluia, glória a Deus. Apóstolo, eu venho declarando, apóstolo, mas ainda não obtive resposta. Apóstolo, eu tenho declarado isso, mas não estou vendo a resposta. Veja bem, não pare de declarar, não pare de falar, não pare de declarar. Seu coração ainda não está suficientemente convicto. Quando você fala, não estou vendo a resposta, isso revela que o seu coração não está convicto. Se o seu coração está convicto, é como eu estava lá na rua, em busca dos recursos para pagar os pedreiros aqui. Eu estava lá, sim, confiante. Esses recursos já estão liberados. Esses recursos vão aparecer. Eu declaro que eles são meus, que eles vão chegar e tal. E confiei. E quando meu coração demonstrou estar suficientemente convicto diante de Deus, Deus moveu o coração daquele amigo lá. Ele me chamou. Primeiro eu orei por ele. Era necessário que eu orasse por ele, porque a princípio ele não estava ainda motivado a contribuir, mas depois que eu orei, nem eu sabia também que ele ia contribuir, mas orei por ele, Deus falou com ele, ministrou a vida dele, ele abriu o coração e abriu o cofre e passou a oferta para pagar o pessoal. Observa que meu coração se mostrou convicto. Então, seu coração tem que se mostrar convicto. Enquanto seu coração não estiver convicto, você vai ficar falando, não estou vendo, não estou vendo, Essa fala aí mostra que você não está crendo. Porque se você crê, você nunca vai dizer, não estou vendo. Não, eu estou vendo, estou vendo. Deus está movendo. Tudo primeiro é liberado no céu. Tudo primeiro acontece lá no trono. Se eu estou diante do trono, se eu estou declarando a palavra em fé, eu estou vendo. A resposta está dada. E vai manifestar. Quem diz amém, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, se você declara em fé, você planta uma semente, e essa semente vai brotar, essa semente vai crescer, vai frutificar. Agora, se você, depois que fala, você volta atrás, depois que fala, você desdiz, você desfaz o que falou,
né? Então, o que acontece? Você bloqueia o suprimento. Bloqueia o suprimento, né? Quem sabe pela manhã você planta a semente. Meu suprimento é imediato e perfeito. Meu suprimento é inesgotável, infinito e perfeito. Aí, durante o dia, você vai declarando palavras de descrença, palavras de incredulidade, e vai desfazendo, ou vai se manifestando com dúvida. Aí você vai desfazendo a provisão. A provisão que foi liberada logo pela manhã, que não está manifesta, mas que vai se manifestar, porque é como uma semente que está germinando, que está crescendo, né? E aí você vai lá e sufoca a semente. Você fica hesitante, fica duvidoso, e aí você contradiz, né, o que falou pela manhã, durante a tarde, ou durante a noite, e aí desfaz, ou bloqueia, né, as provisões. Observe que o que mata a manifestação das provisões é a dúvida. A dúvida. Marcos 11, 23. Marcos 11, 23 fala assim, Jesus ensinando, porque em verdade vos afirmo que se alguém falar a este monte, olha a importância de falar a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer, que se fará o que diz, assim será com ele. Olha só, crê no que diz. Fala, meu suprimento é imediato e perfeito. Não, fala de novo, meu suprimento é imediato e perfeito. Agora fala como alguém que está comandando, meu suprimento é imediato e perfeito. Entendeu? Você acabou de, né, mover a provisão. É como mover a montanha. É como mover o monte. É o mesmo princípio. É falar com voz de comando. Apóstolo, mas eu posso falar com voz de comando diante do Todo-Poderoso, diante do Deus soberano? Não é para Deus que você está falando. Você está falando para cumprir o princípio. Você está falando para mover a bênção, para mover o que já está liberado por Deus. Você não está mandando Deus fazer aquilo. Deus já deu ordem para aquilo que seja manifesto na sua vida. Agora precisa que você creia e declare e comande dessa maneira que Jesus falou aqui. Se disser ao monte, ergue-te, lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. A mesma coisa diante do trono. Pai, o meu suprimento é imediato e é perfeito. Então a bênção vai mover e vai vir. Quem diz amém, aleluia. Então, meu irmão, a palavra declarada é semente plantada. A fé é o solo que abriga e alimenta a semente. A paciência é a água que rega. Apóstolo, mas precisa ter paciência? Sim, porque, como eu falei, você declara de manhã, à tarde a semente está crescendo, a palavra está produzindo efeito ali no céu, né? O que você declarou está crescendo e o Espírito Santo está esperando o seu coração ficar plenamente convicto. E aí, quando tudo isso se ajusta, aí o que acontece? Aí a resposta é manifesta, a bênção é manifesta. Porém, se você sufoca a semente com a dúvida, né? Aí o que acontece? Vai desaparecer, vai ficar tudo como está. Então, escuta bem, você tem que entender que a paciência é esse tempo, você tem que ter paciência para esperar esse tempo até que o seu coração se ajuste, né, ao princípio da lei espiritual do suprimento e que você não retroceda e fique firme e repita de novo, o meu suprimento é imediato e perfeito, porque muitas vezes você vai ter que repetir algumas vezes mais para que o seu coração fique convicto e para que tudo fique claro e o Espírito Santo então diga, ok, está liberado porque o coração está crendo, né? Então veja bem, isso é importante. Então a paciência é a água que rega a semente e a colheita será sem falha. Mas muitos, infelizmente, plantam e depois arrancam a semente da terra com preocupações e ansiedades para ver se a provisão de fato chegou. E alguns ficam tentando ver a semente, ver a resposta, né, no sentido natural, para depois dizer que creu, ou dizer, sim, agora me aposto. Não, depois de declarar, o processo da germinação é iniciado.
A palavra que você falou passou a organizar a sua realidade. Sim, no mundo invisível, os anjos já foram designados, canais já foram abertos, pessoas já foram movidas, circunstâncias foram arranjadas. Tudo isso acontece sem que você veja, sem que você tenha controle, né? O seu trabalho é simplesmente falar, declarar e não contradizer o que falou. Quem diz amém, aleluia? Declare a provisão e não duvide. Plante a semente e não arranque-a com medo. Toda vez que a sua mente tentar voltar ao medo e à dúvida, você deve declarar de novo: meu suprimento é imediato e perfeito. Reafirma a sua declaração: meu suprimento é imediato e perfeito. Você está sentindo dor? Você declara: meu suprimento é imediato e perfeito. Você está em aperto financeiro, depois de declarar isso, continue declarando: meu suprimento é imediato e perfeito. Chega um boleto que você não esperava, tem que pagar e não tem o dinheiro, mas você diz: sim, eu tenho. Meu suprimento é imediato, é perfeito, é inesgotável, é infinito. Continue declarando. É uma prática, escuta bem, não é um ritual religioso, não é um ritual religioso, não é um mantra, é uma prática espiritual, de um poderoso princípio espiritual. Quando você repete essas palavras, você está alinhando seu coração com a lei divina e a nova identidade em Cristo. Além de se apresentar diante do Pai como um filho posicionado em plena confiança para receber o que já possui. Apóstolo, o que eu faço entre uma declaração e outra? O que eu faço entre uma declaração e outra? O que você faz? Continue vivendo, continue tocando para frente, trabalhando, mas fica sem pânico, fica sem desespero, afaste a ansiedade, procure se acalmar, e quando vier qualquer afobação, perturbação, opressão, levante sua voz: meu suprimento é inesgotável, é perfeito, assim como é perfeito meu Pai. Aleluia! Declara, a palavra mostra que as bênçãos do Pai estão no nosso encalço. Não precisamos correr atrás delas. Não precisamos ficar ansiosos. Jesus disse: não andeis ansiosos. Nós não somos mendigos espirituais correndo atrás de migalhas. Não. Somos filhos de Deus, portanto, podemos viver em paz, podemos andar cientes de que realmente Deus supre tudo, porque tudo está dado em Cristo Jesus. Então, rejeita qualquer falácia do inimigo e sempre fale palavras que comandam e que movimentam as suas provisões. Meu suprimento é imediato e perfeito. Meu, por que meu? Meu estabelece propriedade. Suprimento define o objeto. Isso mostra o tempo presente e não futuro. Imediato, cancela a demora e define que a bênção não fica retida, mas é liberada tão logo a nossa declaração sobe diante do trono, tão logo a declaração é proferida em confiança inabalável. É perfeito, perfeito por quê? Perfeito mostra que vem de Deus, perfeito mostra que é pleno. Deus está nos dando a senha que acessa os recursos ilimitados. Olha para a pessoa do seu lado e fala: meu irmão, Deus está entregando para mim e para você a senha para acessarmos os recursos ilimitados. Respira fundo e diga agora, em fé: meu suprimento é inesgotável, é infinito, é imediato e é perfeito. Glória a Deus. Procure declarar isso com mais e mais certeza do que esperança. Não como quem implora ou suplica, mas como quem determina, como quem governa, sentado no trono de glória. Afinal, a palavra não fala em Efésios que nós estamos sentados com Cristo acima de todo principado? Fala ou não fala? A palavra de Deus não fala que nós estamos sentados com Cristo para reinar com Ele? Fala ou não fala? Estamos reinando com Cristo em vida ou não? Estamos reinando com Cristo, então estamos sentados no trono. Quem está sentado no trono, comanda. Não fique implorando, né? Então, vamos agir dessa maneira. Você pode não estar vendo nada. Olhe para o seu irmão, para a sua irmã e fala: você pode não estar vendo nada, mas no invisível,
há algo se movendo. Acredite, a sua provisão vai chegar de forma que Deus escolheu. Ela vai chegar e você vai ver que ela é perfeita. Aleluia. Fica de pé onde você está. Se alguém disser, ergue-te. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. E não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Se alguém disser, o meu suprimento é imediato e perfeito, diante do trono de Deus, com toda confiança, convicção, um coração ajustado a esse princípio, com certeza vai ser provido. E Deus quer que você seja provido. Atenção, Deus quer que você seja provido. Deus quer que você precisa, você receba, que você tenha, que você desfrute. Deus não é um pai que fica segurando, que fica retendo. Não, Ele não é um pai de mão fechada. Não, Ele é um pai de mão aberta. Deus é um pai de mão aberta. Deus quer ver você sorrindo, sim. Ah, tem gente falando por aí, não, mas o evangelho de Jesus não é de prosperidade. Olha, Jesus pregou, sim, renúncia, pregou. Por que pregou renúncia? Por causa da missão. Por causa da missão. Né? A nossa missão envolve renúncia. Por quê? Porque para realizarmos a obra de Deus, para expandirmos o seu reino, precisamos muitas vezes renunciar. Não podemos ficar presos às coisas desse mundo. Mas Jesus, Ele também disse, tudo que vocês pedirem em oração, crendo que já receberam, vocês terão. Ele também disse que o Pai sustenta a natureza, sustenta os pássaros, sustenta as plantas, sustenta tudo. E se Ele sustenta, né, os passarinhos, não vai sustentar seus filhos? Se Ele é tão gracioso com as suas criaturas, não vai olhar para os seus filhos? Não vai conceder alegria para os seus filhos? Jesus falou, vocês têm que pedir em meu nome, para que a alegria seja completa. Peçam em meu nome, peçam ao Pai em meu nome, para que a alegria de vocês seja completa. Ele quer que a sua alegria seja completa. 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 Põe a mão no seu coração. Declara que você é filho de Deus, altamente favorecido. Vai falando, eu sou filho de Deus, altamente favorecido, grandemente abençoado. Eu sou um filho de Deus, provido com suas bênçãos. E eu declaro que o meu suprimento é inesgotável, é infinito, é imediato e é perfeito. Vai falando para o seu coração, vai falando para o seu coração. Fale mais para o seu coração, amém? Fale mais aí, 1 minuto falando para o coração. Você falando para o seu coração. Sim, você falando para o seu coração. Após que loucura é essa? Não é loucura não. O seu coração precisa crer. Mas não está crendo ainda, então fala para ele. Você é filho de Deus, eu sou filho de Deus. Eu estou vivendo uma nova identidade, eu tenho uma nova identidade. Vai declarando, igreja. Não tenha medo de falar não. Volta a dizer, tem que falar. Jesus falou, se alguém disser, falar ao monte, tem que falar. Tem que falar, é Jesus que está falando, você tem que falar, tem que declarar, tem que dizer, tem que mostrar-se confiante. Eu confio, Pai, eu declaro a minha confiança. E que fique claro que eu sou filho de Deus, sou filho do Senhor, eu estou em Cristo, eu estou na graça, estou debaixo do sangue, aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos repartir a ceia enquanto você declara. Vai declarando, mais e mais, vai declarando sua confiança, vai declarando quem você é, vai declarando.